os irmãos verificassem, porque é um dos 3 orçamentos, o mais em conta aquilo que está no nosso orçamento. Mas dá para melhorar, tá, irmãos? Dá para melhorar. Já vi algumas coisinhas que precisam melhorar, mas eu gostaria de saber a opinião dos irmãos, vir aqui depois do culto, sentar um pouquinho e falar. Pode falar. Fala para a irmã Inajá, para a irmã Célia, para a irmã Cleide, vice-presidente, fala para elas que elas resolvem, tá? E aí ver o que pode ser melhorado, né? Gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses está lá depois de Efésios. Tem Bíblia que não tem Filipenses, mas a minha tem. Filipenses capítulo 3, versos apenas 13 e 14. Diz o seguinte, a palavra de Deus: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém. Vamos fazer, só 2 versículos, vamos ler todos juntos novamente. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos lá, todos juntos? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. E eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Irmãos, todos nós temos um propósito na vida. Não venha falar para mim, pastor, eu não tenho um propósito na minha vida. Tem sim. Tem que descobrir o que é. A gente tem que ter um objetivo na vida. É importante nós termos um objetivo e fazermos o possível para alcançar esse objetivo, esse propósito. Porque a nossa vida não é apenas acordar, trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, comer e dormir. Não, não é. Se bem que essas 2 últimas aqui é excelente, né? Comer e dormir. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Nós temos que ter sempre uma meta a ser alcançada. Nós temos que ter um propósito de vida. E principalmente nós cristãos precisamos ter um propósito, porque nós temos uma carreira cristã. Agora, qual é o propósito da sua vida? É você que tem que saber. Tá? Tem um aqui, que a gente viu pela experiência do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, o que ele tinha de alvo, de propósito, de meta. E você também tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma meta, seja em todos os campos, familiar, profissional, estudantil, espiritualmente todos nós devemos ter um propósito, uma meta. O apóstolo Paulo, ele já começa escrevendo dizendo que, olha, uma coisa eu preciso dizer para vocês, eu não alcancei ainda. Eu prossigo, por isso que o tema da mensagem é
prosseguindo para o alvo. O próprio apóstolo Paulo ainda não tinha chegado lá. E não coloca assim como meta, você coloca como meta, minha meta é ter a casa própria. Aí você pensa que ser feliz é ter a casa própria. Aí você compra a casa própria, chega lá então, aí você fala, legal ter uma casa própria, mas não me sinto realizado. Aí você fala, não, meu propósito é ter um carro, quitar meu carro, comprar. Aí você vai lá, compra aqui teu carro, e aí você não era isso. Isso é bom, mas não está me trazendo felicidade. Falta algo. Hoje de manhã a gente estudou aqui na Escola Bíblica Dominical. Aliás, venham todos para a IBD, irmãos. Está uma bênção a IBD. Nós estudamos hoje sobre a origem dos conflitos, né? A gente estava falando que Deus, quando nos criou, Ele criou um espaço ali, dentro do nosso coração, que é preenchido somente por Ele. Tudo que você tenta completar no seu coração, sem Deus, parece que fica faltando alguma coisa ainda. Só quando você coloca Deus no seu devido lugar, que é no seu coração, aí você se sente preenchido, preenchida, você se sente completo e completa. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, eu ainda não alcancei. Então, ele está reconhecendo que ainda não chegamos, e que ele ainda não chegou, e que nós ainda não chegamos. Então, ele buscava como objetivo ter o caráter de Cristo e se identificando com a missão de Jesus e também com a santidade. 3 coisas ele estava procurando. Ele estava reconhecendo que ainda não tinha chegado lá, não tinha chegado, mas que ele buscava ser igual a Jesus. O objetivo dele era ser igual a Jesus. O nosso objetivo também precisa ser de sermos parecidos com Jesus. Mesmo que você fale assim, pastor, mas tão difícil, porque Jesus foi perfeito, e eu não sou perfeito. Meu irmão, eu também não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós não podemos nos acomodar a isso, e falar, não, está tudo bem, eu não sou perfeito, e eu vou me acomodar a isso. Não, ele não se acomodou, ele só estava dizendo que ainda não chegou, que ele chegou à conclusão de que na vida dele ainda havia coisas para serem modificadas. O perigo da gente falar assim, eu já cheguei onde eu queria chegar. Quando você fala isso, sem ter chegado ainda, você começa a morrer. A gente tem que sempre ter esse objetivo que Paulo também tinha, de ser igual a Jesus. E na vida dele, ele reconhecia, olha, o apóstolo Paulo, essa época, ele já tinha fundado igrejas, estava pregando a palavra de Deus, mas ele falou assim, eu ainda não cheguei lá, eu não cheguei à perfeição como eu gostaria de chegar. Na vida dele tinha coisas que ele ainda precisava modificar. A pergunta que eu faço para você nessa noite, ainda tem coisas na sua vida que precisa ser modificada? Ou você já se acha perfeito? Já chegou no ponto mais alto da perfeição? Ou tem coisas para modificar na sua vida? Eu pergunto para você aqui, para quem está na live também, e responda para Deus, porque isso interessa para Ele, isso interessa para você, não interessa para mim. Eu também estou na mesma situação, eu confesso, não cheguei ainda. Tem coisas na nossa vida
na minha e na sua, que precisam ser modificadas, dia após dia. Às vezes você sobe um degrau, desce dois, sobe dois, desce três, mas o importante é reconhecer que ainda não chegou, mas não descer dessa escada, continuar subindo, continuar com o seu alvo. Pode ser que tenha coisas para modificar, sim, na sua vida. Talvez antigos hábitos. Talvez ainda pecados que você não se libertou ainda. O que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Você fala assim, pastor, me dá exemplo. Tem tanto exemplo de pecado, maledicência, mentira, enganação, pensamentos ilícitos, pensamentos sexuais ilícitos, tanta coisa que a gente precisa modificar na nossa vida. Se você precisar de modificar alguma coisa na sua vida, e não vou perguntar para você o que é, porque se for o íntimo, é você e Deus, é Deus e você. Mas se você precisar de libertação, de pecados na sua vida, de pensamentos, de coisas desagradáveis, ruins, então você precisa da misericórdia de Deus. E confie na misericórdia de Deus. Mas coloque em prática Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quer alcançar a misericórdia de Deus? Então não esconda os seus pecados de Deus, porque não vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Provérbios 28, 13. Eu sei que tem muitas coisas para serem modificadas na sua vida, na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo chegou a esse ponto, falou: eu julgo que ainda não cheguei. Eu reconheço, não cheguei lá. Porque ainda tem áreas da nossa vida que precisam ser moldadas por Deus. Tipo um oleiro que mexe no vaso, que modifica, que tira as arestas, que corta o nosso temperamento, aquele ímpeto de ofender os outros e magoar os outros. Deus tira isso de nós. E confesse para o Senhor, baseado no Provérbios 28, 13. Não esconda, confesse. Porque aquele que confessa e deixa, não é só confessar, é aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Baseado no que Paulo falou a Filipenses, nós precisamos nos libertar do passado. Porque ele diz que, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas com a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer, nós precisamos conjugar esse verbo diariamente. Sabe por quê, irmãos? Nós também precisamos colocar Lamentações 3:21 diariamente na nossa vida, que diz lá: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele tenta jogar coisas do passado, da nossa vida, para nos entristecer, para nos desanimar. Coisas do passado. O apóstolo Paulo está falando: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, as coisas do passado. Nós precisamos trazer sempre à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá tristeza, não deve se recordar.
aquilo que te causa mágoa, aquilo que te causa dor, não deve ser trazido à memória. Tem que manter esquecido. Nós não temos que dirigir o carro olhando para retrovisor, de vez em quando, né? Porque tem aqueles de 2 rodas. Você conhece aqueles de 2 rodas? Você tem que olhar a cada 6 segundos, cada 6 segundos você tem que olhar para um dos 3 retrovisores. Tem o interno, tem o da esquerda e tem o da direita. Nunca esqueça, hein? Vai contando. 1, 2, 5, 6. Opa, tem que olhar para um deles. Direção defensiva, isso é direção defensiva, porque não é só moto não, tem uns carros também que hoje quase vindo para cá, se eu não desvio, eu teria batido. Então a gente tem que dirigir olhando para o para-brisa, né, para frente, mas de vez em quando olhar também para o retrovisor. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos, para não ficar olhando para o passado. Se você ficar olhando só para o retrovisor, não dá 6 segundos, você já bateu no carro da frente. Então, nós não podemos dirigir olhando somente para retrovisor. Temos que olhar para frente, libertando-se do passado. Vocês sabiam que hoje é domingo, dia 15, né? Ontem, sábado, dia 14, já está no passado. E o que aconteceu ontem, que nos magoou, que nos entristeceu, tem que ser esquecido, tem que ser jogado para o passado e deixar ele lá no passado? A não ser coisas que não foram resolvidas, aí precisam ser resolvidas e jogadas para o passado. Porque tem pecados que Deus já nos perdoou, por que a gente fica olhando para trás? Remoendo, não precisa mais. Deus já perdoou, e o que Ele perdoou, Ele jogou já no mais profundo do oceano. Não vai eu lá querer pescar o que eu cometi no passado. Se você já confessou, já se arrependeu, já deixou, amém, glória a Deus. Agora você já alcançou a misericórdia do Senhor. Mas aquilo que aconteceu ontem está no passado. Aquilo que está acontecendo hoje está no presente. E se prepare por aquilo que vem amanhã, segunda-feira, dia 16, que está no futuro. Que só Deus sabe o que está no futuro. Mas se tivermos um passado com perdão perdoado, um presente sadio, sem olhar para o passado, teremos um futuro glorioso. Teremos um futuro na presença do Senhor. O passado pode até nos envergonhar, mas não deve paralisar. Se a gente for pensar num passado longínquo, a gente vai ter vergonha até do que disse, do que fez. Envergonha. Às vezes até depois de ter se convertido. E falou coisas que não devia, e errou, e pecou. Mas não deixe o diabo jogar isso na sua mente. Porque o passado, se te envergonhar, não deve te paralisar. É isso que o diabo quer, te paralisar. Mágoas que sofremos, precisamos jogar no passado. Pecados, pedir perdão para Deus e seguir em frente. Agora, se tiver algum pecado que está te esmagando, corre, vai hoje à noite, não deixa para amanhã, está no presente, se ajoelhe na sua casa diante de Deus e fala: Senhor, perdoe por aquele pecado que eu ainda não confessei, aquele erro que eu ainda não pedi perdão, e peça perdão e vai dormir em paz. Que erros, até decisões erradas, que erros ou decisões erradas nós precisamos jogar na área do esquecimento. E o nosso passado, irmãos, não pode ser um peso para nós, para o nosso presente, muito menos para o nosso futuro. O passado tem que ficar para trás. Após ter sido confrontado,
curado e redimido pela graça de Deus. Você deve deixar para trás uma vida de pecado depois de ter sido confrontado por Deus, curado por Deus e redimido pela graça de Deus. Resumindo, peça perdão por aquilo que já aconteceu no seu passado, que você ainda não pediu, e siga em frente. E ainda vou deixar mais um texto, para que o diabo não venha com o passado querer jogar nas nossas costas algo que já foi perdoado por Jesus. Ele vai tentar fazer isso. Fique esperto, ele vai querer fazer isso. Você fica aí, tocando, cantando aqui na igreja, pregando, indo na igreja, parece um santão aí, mas você fez coisa no passado. E você joga na cara dele também. O Senhor Jesus já perdoou esses pecados que você está falando aí, que você está querendo trazer à minha memória. Eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Isso que você está jogando na minha cara aí, Jesus já pagou o preço por ele. Se você já confessou o seu pecado, fique com a consciência tranquilo. Mas veja lá, Isaías 1,18 diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isso quer dizer o seguinte: depois que o seu pecado foi perdoado, a dívida foi paga. É como você tem uma dívida, você foi lá, quanto que é? Tanto, está aqui, paguei, estou livre, posso dormir em paz. Mas se alguma coisa ainda estiver te incomodando, vá lá, no Santo dos Santos, falar com o Senhor dos Senhores e confessar e deixar. Após reconhecer que ainda não alcançou, após ter libertado-se do passado, agora a gente precisa avançar com um propósito. Se nós desistirmos do nosso propósito, irmãos, que nós temos, como eu falei no início, a gente começa a morrer. Começa a desanimar, a entregar os pontos. E isso a gente não pode fazer. Faça do objetivo de Deus o seu objetivo. Já pensou a gente pegar para nós o objetivo de Deus, tornar o nosso objetivo? Qual que é o objetivo de Deus? É termos o caráter de Cristo. É estarmos parecidos com Cristo. Porque se nós ficarmos parecidos com Cristo, o que Deus falou de Jesus, o seu Filho? Ele falou: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Será que Deus pode falar isso de nós? Esse é meu filho Eige, em quem eu tenho prazer. Este é o meu servo Otaviano, em quem eu tenho prazer. Aí troca esses nomes aí pelo seu. Deus tem prazer na sua vida. Caiu? Levante-se e prossiga para o alvo. O nosso alvo nós temos que olhar com um olhar espiritual. Se você olhar com esses olhos da carne, você vai cair e não vai alcançar. Nós temos que olhar com um olhar espiritual. Nós temos que olhar lá na frente, mas com um olhar espiritual. O olhar carnal, o olhar físico, ele nos dá desânimo, vontade de desistir, tristeza, quer nos tirar do caminho. Mas você fala assim para você mesmo: eu tenho um propósito, eu tenho uma visão espiritual lá na frente, eu tenho um propósito de vida, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero que Deus fale: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer na vida dele.
Esse é o nosso propósito. Porque o objetivo de Deus é esse. Que nós tenhamos uma vida que possa agradá-lo, que possa estar dentro da vontade de Deus. É preciso, irmãos, ter confiança e obedecer à voz de Deus. Se você quer avançar com propósito, mas você vai avançar junto com Ele, não vai querer ir sozinho. Vá com Deus, seja obediente à sua palavra e à sua voz. Quem tem mágoa, ainda tem mágoa no coração, não pode ver a plena glória de Deus. Ainda tem resquício de pecado, se a gente guarda mágoa de alguém, é porque não perdoou. E um coração que não perdoou, não é um coração quebrantado. Mas nós temos que tirar toda a mágoa, toda a ira, toda a cólera que tem no nosso coração e liberar perdão, conceder perdão, para que o nosso coração esteja em paz conosco mesmo e principalmente com Deus. Vamos avançar com um propósito. Primeiro, uma coisa eu reconheço, não cheguei lá. Outra coisa, eu quero esquecer do passado. E agora eu quero ter um propósito na minha vida. Senhor, eu quero te servir. Eu quero fazer a tua vontade. Esse é o objetivo de Deus, esse é o propósito. E que deve partir de cada um de nós. Esquecendo-se do passado e prosseguindo para o futuro. E finalizando, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, versículo 14, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O nosso maior alvo não é material, é espiritual. Essas igrejas que só pensam em bens materiais, em prosperidade, e se enche de bens, isso não satisfaz o coração humano. Bens não preenche esse espaço que Deus deixou só para Ele, não tem como. Nós temos que correr com um propósito, buscando o quê? O prêmio da soberana vocação. O nosso alvo é ser como Cristo, e o prêmio? O prêmio é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Se alguém usar isso daqui para alcançar a casa própria, o carro zero, está totalmente equivocado. Não é nada disso que está falando. Julgo que não alcancei, esquecendo-me do passado, prossigo para frente, para buscar o prêmio da soberana vocação. O nosso alvo é aguardar a vinda de Jesus, vigiando e orando, para que quando Ele vier, nós possamos subir. Vigiando e orando. Qual é o prêmio da soberana vocação? É a vida eterna, gloriosa com o Senhor. E isso, meus irmãos, depende das nossas ações e decisões aqui na terra, no presente. Esquecendo do passado, vivendo o presente, aguardando um futuro glorioso, eternamente na presença do Senhor. Eu creio que todos nós temos um prêmio a ser entregue um dia, é a vida eterna. Não tem coisa mais gostosa de saber disso. Por quê? Porque quando você vai num velório, você vai num velório de uma pessoa que não tem fé, que não conhece a Deus, é desespero total, porque ele não sabe o que vem depois. Pensa que acabou tudo. Agora acabou tudo. Mas para aqueles que são servos do Senhor, sabe que ainda tem um prêmio. O prêmio da soberana vocação tem uma vida eterna.
Tem uma vida melhor do que essa. Se você está gostando dessa, o que vem pela frente, irmãos, é muito melhor. É muito melhor. Lá não vai ter dor, não vai ter inflação, não vai ter taxa, não vai ter imposto, carestia. Mas só vai para lá aqueles que realmente esqueceram-se do passado, pediram perdão a Deus e estão correndo essa carreira da fé, buscando esse prêmio. Eu aguardo um dia, irmãos, espero que demore para chegar lá, eu não tenho pressa de receber esse prêmio, posso aguardar mais uns 50 anos tranquilo aí, de boa, curtir os filhos, netos, quem sabe bisneto pela frente, não tenho pressa, mas uma coisa é certa, irmãos, a gente precisa ter certeza já nessa vida, de que nós teremos um prêmio por ter corrido a carreira cristã, carreira da fé. Então, é só um alerta, cuidado com as suas atitudes no presente, para isso não afetar o seu futuro. Pastor, eu posso perder a salvação? Não. Uma vez ganha a salvação, uma vez salvo para sempre. Mas precisa ter a certeza de que é salvo. Por quê? Porque lá é só o prêmio, só para receber o prêmio. A gente já tem que ter essa certeza aqui e ter cuidado, vigiar e orar na sua vida aqui na terra. Cuidados com a atitude do presente para não afetar o seu futuro. E finalizando já a mensagem desta noite, meus irmãos, porque nós temos que cantar parabéns daqui a pouco. Convido todos a olharem para frente, com os olhos fixos em Jesus, sem nos prender ao passado e correr a corrida da fé com perseverança. E conjugando alguns verbos: esquecer, avançar e prosseguir. Eu esqueço, tu esquece, nós esquecemos. Eu avanço, tu avanças, nós avançamos. Não pode não ser bem essa ordem, né? Mas prosseguir, eu prossigo, tu prossegues, ou você prossegue, nós prosseguimos. Esses três verbos a gente precisa estar sempre conjugando, para que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: julgo que ainda não cheguei ao nível mais alto que eu pretendo, mas eu estou esquecendo das coisas do passado, e prossigo com o propósito da caminhada para buscar o quê? O prêmio da soberana vocação. Que esse prêmio, segundo ele que está falando aqui, por isso que não é bens materiais, ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, e através de Cristo é que nós temos a salvação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, mas eu não quero fazer apelo aqui para você levantar a mão ou se levantar, mas eu quero fazer um convite para todos, fazer esse autoexame, como o apóstolo Paulo chegou no momento dele, na carta que ele estava escrevendo aqui, ele abriu o coração dele, e falou: talvez eu esteja como vocês, não alcançaram, mas a gente prossegue, tem que prosseguir, esquecendo das coisas do passado e prosseguindo, seguindo em frente, para termos o caráter igual ao de Cristo, para termos os pensamentos de Cristo, para termos as atitudes de Cristo, e aí sim, naquele dia, receber o prêmio da soberana vocação. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe e conjugue esses verbos em casa. Vai lá na frente do espelho, fica sozinho no banheiro, porque alguém pode pensar que você é louco.
E conjuga esses verbos: esquecer, avançar e prosseguir. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração? Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que nos exorta, que nos ensina a como viver essa carreira cristã, esquecendo das coisas do passado, que muitas vezes nos entristece e quer nos desanimar, mas não deixe que isso aconteça, Senhor. Que o Senhor conscientize a cada um que ouviu esta palavra nesta noite, a esquecer, a avançar e prosseguir para o prêmio da soberana vocação, meu Pai, que está em Cristo Jesus. Abençoe a vida desta igreja, abençoe a vida daqueles que ouviram esta palavra nesta noite, para que possam ser como teu Filho amado Jesus foi, ou se aproximar o máximo do caráter, da santidade e da missão de Jesus. Ó Deus, coloque isso nos nossos corações, nos abençoe, nos exorte, nos console, mas nos abençoe. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre, amém, amém. Vão na paz, Deus abençoe. Fiquem em pé ainda, temos mais um louvor ainda aqui.